Mas assim, posso te falar? Quando eu percebi que aí o cara tá dentro desse elevador, aí eu percebo, cara, eu tenho medo. Aí eu critico, eu duvido disso. Não, não vai cair. Aí eu critico isso. Cara, para com essa besteira, não vai cair. Aí eu determino, não cai. E aí você vai sendo curado. Só que é um exercício de dizer. Você diz. Você tem que dizer. Para quem tem muitos Não é só traumas. na mente, não é é só na dizer mente. também, É falar, dizer. né? Que irado. É. E a Bíblia já vem tratando sobre o ato de confissão há muitos anos, né? Jesus vira para eles e diz o seguinte: se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: sai daqui e lança-te no meio dos mares. Só que é o seguinte: todo mundo foca na fé. Só que se você tiver fé e não dizer, não acontece. Jesus está dando uma fórmula. Cara, tenha fé, mas diga, confesse. Às vezes para nós está faltando isso. Isso Eu aí. tenho fé, e seja lá qual for o tamanho dessa fé, mas quando eu absorvo isso e eu digo, pode se tornar realidade. O nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é fantasia da realidade, né? Então, quando você confessa, quando você diz, a possibilidade disso junto à sua fé se tornar realidade é gigantesca. Real. Outro dia eu tava pensando sobre fé, tipo assim, até depois de uma conversa que eu e o Filipão a gente teve aqui e tal, e aí eu fiquei pensando sobre a fé, essa fé plena, sacou? E aí dentro de uma simplicidade, que geralmente quando eu penso em coisas assim, ou me ministra coisa, é dentro de uma simplicidade, sabe? Eu fiquei pensando assim, mano, que, como que eu posso entender essa fé que Cristo fala na Bíblia, de forma que seja palpável pra mim, que eu entenda sem dúvida nenhuma. E aí eu fiquei pensando, mano, tipo assim, eu quero pegar esse copo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a minha mão vai sair daqui e pegar aquele copo ao ponto disso ser automático, sacou? Então assim, eu quando levanto, quando eu tô deitado, eu não tenho dúvida nenhuma que minha perna vai sustentar o meu corpo Isso ao é uma ponto fé, de você ser sabe, isso é fé automático. natural, Exato. é do automático. Então, quando eu tava orando e depois da conversa que a gente teve, eu fiquei pensando, acho que o Senhor ficou me ministrando isso, cara. A fé é uma parada tão real que você não precisa nem pensar, porque tu sabe o que vai acontecer, né, cara, mano? preciso viver nessa dimensão de fé, cara. Onde eu creio que ele vai abrir porta onde não tem porta. Eu creio que ele vai fazer o que ninguém tá esperando. E tenho fé para crer e vou alcançar. E quando você tá vivendo em fé, isso vira no automático. Cara, é muito forte. Voltando a falar da minha fase da Promise, né? O momento mais triste era esse, cara. Quando eu voltava, abria a mochila, eu esperava os caras irem, né? Pra eles não me verem. Eles durante muito tempo, né, Bruno? Tá longe. Eles não sabiam desse BO. Eles não sabiam disso. E aí eu ia pra padaria de novo, entrava lá no banheiro, colocava a camisa. Quando eu colocava a camisa, você falou sobre o motorista. Quando você falou isso, doeu aqui, é um gatilho pra mim. Te deixava na pista às vezes. Eu falo isso no livro. Não, foi o Filipão que falou. Eu falei. Que o ônibus não passava direto. Mano, era de muito de noite, né? Às vezes terminava, era tipo 6 horas da noite, tava escurecendo e tal. Aquela onda do horário de verão, horário de inverno. Sim, total. Aí eu tô de camisa de escola toda amarrotada, porque ficou durante o dia inteiro ali, a tarde toda. Eu botava a camisa de escola sem R$1 no bolso. E todo de camisa de escola num ponto deserto, Felipão. Eu não ia chegar em casa, irmão. E os caras estressados de pilotar um ônibus o dia inteiro, ele não vai parar pra você. É certo que você tá dando calote. Cara, e era a hora que eu chorava, mas chorava no ponto de ônibus sozinho, cara. Às vezes com fome, porque não falei pra eles, porque se eu dissesse pra eles, eles iam me abençoar. Caramba. E agora, sem hora pra chegar em casa, e quando eu chegasse em casa, eu ia tomar uma bronca lavada do meu pai, que ia dizer pra mim, que eu amo muito meu pai, mas ele dizia pra mim, cara, isso não vai dar certo, você não vai alcançar, esquece, vai procurar um emprego de carteira assinada, é melhor. Meu Deus. Tem um monte de cantor por aí, e eu ia chegar 10, 11, teve dia que eu fiquei no ponto de ônibus até meia-noite. E aí houveram situações de eu ligar pro Bruno e falar assim, Bruno, pô, me ajuda aí, deixa eu dormir na tua casa. Ele, porque, cara, eu não tô conseguindo chegar em casa. Mas ele não sabia que era por falta de grana. Depois, ao longo do tempo, a gente ficou 7 para 8 anos juntos, eu comecei a falar pra ele, eu comecei a dizer pra ele, mano, eu tô sem dinheiro. Aí o pai dele percebia e me dava dinheiro pra eu ver os meus pais. Meu Deus. Cara, isso era louco, porque a gente ia na igreja, a gente ia ministrar na igreja, cara.
a troco de CD, cara. Sabe? A gente é de uma época que era proibido falar de cachê de oferta com a igreja. Não podia, né, Bruno? A gente é dessa época, onde que o pessoal reclamava para vender 20 CDs seus, e você mandava os CDs antes e eles devolviam 10. Sabe? A gente financiava as idas para a igreja. A gente financiava as nossas próprias viagens, gente. Financiava as nossas próprias viagens. A gente é dessa época. E o Promises, ele não estourou. A gente até ganhou alguns prêmios. A gente viajou o Brasil, mas não era aquela explosão, aquela loucura toda. Não teve isso. Dinheiro, grana, Sim. imóveis. Não teve isso. Não teve essa parada. Então, cara, por várias vezes naquele ponto, cara, eu me lembro quando eu passo lá com a minha mulher, é ali, tem o Norte Shopping, aí tem. Vocês sabem onde é o Norte Shopping? Tô ligado, tô sim, ligado. Aí tem uma ruazinha, tem uma igreja, cara. Eu falei assim, eu tô em frente a essa igreja. É uma igreja batista ali, Bruno? Eu não me lembro aquele ponto de ônibus. Eu tô ligado com E aí era um cheirão de salgado, porque tinha Meu Deus, eu sei exatamente o chinês que é. ali. Sabe onde é? Sei, É, sei. o cheirão, eu virando Sei ali, eu exatamente. ficava no ponto na frente da igreja. Eu falei assim, eu tô aqui, Senhor. Vai acontecer alguma coisa? Tinha vezes que eu tinha vontade de ligar pro Marlon e falar, Marlon, eu não vou hoje, cara. E não me interessa, não me pergunte por quê, mas eu não vou hoje. Mas eu ia, cara. Fazia o mesmo processo todos os dias, todo final de semana que a gente se reunia no final de semana. Durante a semana eu trabalhava de servente de pedreiro com meu pai e eles não sabiam disso também. Eu trabalhava não porque nós precisávamos, mas meu pai, de maneira ignorante, né? E eu tô falando por falta de Sim, conhecimento, sim. ele dizia assim, eu preciso ensinar os meus filhos a darem valor ao trabalho. Eles não precisam, mas antes de ir para o colégio, eu vou levar eles para servir comigo como pedreiro. E a gente aprendia a cavar sapata, porque meu pai não era um pedreiro, meu pai era o servente de pedreiro. Então eu era o servente do servente de pedreiro. Me ajuda. Meu Quem Deus. eu era? O cara carregava o saco de cimento Meu na cabeça, Jesus. sacou? E, cara, glória a Deus por isso, isso me ensinou tanto. Eu tô aqui no Miló hoje, porque eu sou esse cara com muitas cascas, muitas camadas, sabe? A gente tem a nossa história, ela tá por trás de várias camadas que foram sendo construídas. Eu dei valor ao trabalho, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, cara, porque ele me ensinou a dar valor ao trabalho, sacou? Ele dava pra gente por semana um dinheirinho. Cara, um dinheirinho. Esse dinheiro eu guardava para poder pagar alguma coisa para comer, porque o transporte eu ia colocar e tal. Às vezes o Marlon fazia uma comida lá pra gente e tal. Não era no horário do almoço. Ou às vezes a gente ia de manhã e passava a tarde inteira. Era um investimento, total investimento. né? Cara. Mano, Mesmo engraçado, com nada, né? engraçado que a gente tem histórias parecidas, né, mano? Pô, que Eu tô maneiro. super me identificando, porque na infância também eu ajudei meu ex-padrasto, eu também trabalhei de... Servente de pedreiro. Exato. Só que ele era o pedreiro mesmo, né? Aham. Mas eu era que pegava saco de cimento, Virava eu que massa. pegava o carrinho de mão pra dar a porção que ele queria, eu que É. virava a massa, botava o cimento no balde e Acabou, entregava irmão. pra ele. Acabou, irmão. E por aí vai. Além disso, trabalhei com várias coisas, mano. Vendendo gás, pedalando lá em Aham, Mesquita, sim. ou gritando ao gás, capinando o quintal pros vizinhos, porque não tinha dinheiro pra nada. E aí, quando eu casei, engraçado, né, cara, como que a vida é. Quando eu casei, eu fiz questão de, numa loja que tinha ali na Taquara chamada UFA, acho que Ufa. existe ainda. Tem. E eu de falei doce, assim, né? eu falei, mano, eu vou fazer uma compra só de coisinhas que eu nunca comi na vida, tá ligado? Porra, esquece isso. Uou. Comprei traquina, Yakult, Tá maluco, iogurte. Tá maluco. Mano, isso é uma parada que eu, quando era criança, Filipão, tá maluco. eu queria comer Ué, e eu mano. não tinha, mano. Tá maluco. Cara, esse não é um lugar de vítima. Não é. É o lugar de Não, quem não é. conta uma experiência, Não é. cara. É isso. Pô, que marca. Olha essa isso, parada que você é tá isso, falando. mano, é isso. E Isso aí é irado, você Filipão. falando... Tu tem as suas histórias também, né? Tem. E é parecido também, Pô, bem que parecido maneiro. também. E você falando, mano, eu tenho duas passagens bem gravadas no meu coração, uma bem famosa, que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, mas principalmente Marcos 6, fala de Jesus voltando à terra natal dele, e uma galera falando assim, Jesus curando, fazendo milagre, e a galera falando assim, pô, mas isso aí não é Jesus de Nazaré, filho de Maria? Irmão de Tiago e tal? Ah, isso aí cresceu com a gente, pô. Normalizaram Jesus Cristo, tá ligado, Cleve? O Senhor da glória. Normalizaram ele. Então a gente, quanto humano, a gente tem a capacidade de normalizar tudo na nossa vida. Tudo, irmão. E aí, quando eu lembro da minha infância, isso me machuca, mano. Isso dói, ao mesmo tempo que me dá uma força sinistra, sacou?
Mas eu tento o tempo todo não normalizar as coisas. Mano, eu morei de favor várias vezes e eu fui expulso da casa algumas vezes. O meu maior sonho era ter minha casa pra ninguém me expulsar da minha casa, tá ligado? Eu tenho que dar uma segurada aqui porque isso me emociona, mano. Porque eu sempre orei pra Deus, eu falei, Deus, eu quero ter minha casa pra ninguém me expulsar da casa, mano. Porque isso é horrível. E quando você mora de favor, a galera acha que tu é empregado, mano. Você tem que lavar a louça porque você tá morando de favor, sacou? Você não pode ter sua adolescência, tá ligado? Então, quando eu comprei a minha casa, eu falei assim, Deus, ninguém nunca mais vai me expulsar da minha casa. Então, quando eu tô triste, e eu tenho meus momentos, irmão, de tristeza, de ansiedade, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu nunca fui diagnosticado com depressão, mas eu tenho estados depressivos, e eu oro e entrego isso pra Deus o tempo todo, e o que eu sempre oro e falo, Deus, não me faça como aquela galera que olhou o Senhor e falou, esse é Jesus de Nazaré, o que eu vi crescer. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou, sacou? Então, às vezes, quando eu reclamo na situação que eu tô, que eu quero ter mais, e tá tudo bem querer mais, mas eu falo, Senhor, eu sei que na época eu queria tomar Yakult e eu não tenho, e hoje eu ando de carro. Cara, irado. Sacou? Irado. Glória a Deus. Enfim, né? Cara, sobre não normalizar, cara, até essa galera que alcança, eu não consigo enxergar. A gente